Olá, eu me chamo Mariana Dias Rocha, sou estudante do curso de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Federal do Oeste da Bahia e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do estudo do grupo dos anfíbios para a biologia. Quais são as suas aplicações e relevâncias? Então no vídeo de hoje nós vamos tratar basicamente sobre esse grupo. Mas antes de adentrar necessariamente sobre a importância, sobre a aplicabilidade desse grupo, é importante a gente fazer uma linha do tempo. Desde o surgimento desse grupo, a evolução que esse grupo passou até chegar nos anfíbios que nós conhecemos hoje. Passar por uma caracterização, então nós vamos fazer toda essa linha do tempo até falar necessariamente sobre a importância e a aplicabilidade desse grupo nos dias de hoje. Atualmente, não há nenhuma teoria com um ancestral definitivo, né, dos tetrápodes, dos primeiros tetrápodes dos anfíbios. Mas existem algumas teorias que são aceitas, e essas teorias são embasadas a partir de características morfológicas, análises de cladrogramas, análises filogenéticas, que embasam essas teorias, né? E atualmente a teoria mais aceita é que os primeiros tetrápodes, né, que deram origem aos anfíbios, eles tiveram origem lá no período devoniano, no fim do período devoniano, e eles vieram a partir de peixes sarcopterídeos do gênero Tiktaalik, que são chamados, né, de Acanthostega e Ictiostega. Isso há muitos milhões de anos atrás, por volta de 365 milhões de anos atrás. E aí, Ictiostegalia deu origem a um grupo dos temnospôndilos, que são chamados temnospôndilos. E a partir disso, foram desenvolvidas algumas hipóteses, né? E a hipótese mais aceita é que os anfíbios modernos surgiram dentro desse grupo de temnospôndilos. Isso porque há semelhanças morfológicas, isso por conta das presenças de dígitos, né? Dígitos, 5 dígitos nos membros anteriores, né? Ou seja, nas patas que a gente chama de mão, que há nos temnospôndilos, já existia nos temnospôndilos e há nos anfíbios de hoje, além de características dentárias, né? Que a arcada dentária é muito similar com encontrada em sapos e salamandras atuais. Então, essas são uma das características que fazem com que se acredita que os anfíbios atuais vieram desses temnospôndilos. Além disso, dentro dessa teoria principal, há ainda 3 hipóteses que justificaria a motivação desses peixes, né, desses primeiros tetrápodes lá a conquistar o ambiente terrestre. E essas hipóteses, essas 3 hipóteses são baseadas, a primeira é baseada em que... Primeiro, é importante caracterizar que o Devoniano, ele era um período que era chamado de Era dos Peixes, né, isso porque tinha uma diversificação aquática muito grande, então tinha muito peixe nessa época, e a Terra ela era habitada somente por grandes artrópodes, né, isso comparado com os artrópodes atuais, eles eram gigantes, e tinha muita espécie arbustiva, vegetativa, arbórea, então não haviam outros vertebrados em terra. Então, essas 3 hipóteses embasam um pouquinho analisando o ambiente naquela época. Então, em terra firme, o que esses tetrápodes encontrariam? Uma maior disponibilidade de alimento, uma vez que eles usariam tanto as espécies vegetativas quanto os próprios artrópodes para alimento. Então, eles teriam uma disponibilidade maior de recurso alimentar. Eles também poderiam ter, sabe-se, né, que em terra a disponibilidade de oxigênio é bem maior do que em água. Então, e como eles haviam essas características, né, morfológicas de ter narinas, um pouquinho mais para frente, isso indicava que eles já, mesmo em água, eles colocavam a cabeça para fora da lâmina d'água para conseguir captar oxigênio. Então, em terra, eles teriam mais oxigênio para poder respirar e realizar suas trocas gasosas. Então, essa teoria, essas 3 hipóteses são baseadas nisso. Além de que, em terra, eles não teriam outros predadores, diferente do ambiente aquático, né? Já que havia uma diversidade muito grande, então tinha uma cadeia alimentar no ambiente aquático que em terra, aqueles que conseguissem chegar em terra não teriam. Eles estariam meio que no topo da cadeia, já que não teria
outros indivíduos, outros vertebrados para disputar alimento, nem para poder predar eles mesmos, né? Inclusive, o período carbonífero, né, ele é chamado de Era dos Anfíbios, porque foi nesse período que teve uma grande diversificação das espécies de tetrápodes, né? E foi também nesse período que houve a efetivação dos 5 dígitos, enquanto antes não era presente em todos, alguns tinham, outros não, outros tinham ainda a presença de nadadeira alabada. Foi no Carbonífero que houve a efetivação dos 5 dígitos que são encontrados em alguns anfíbios atuais. Antes da gente prosseguir um pouquinho, vale ressaltar que diferenciar um pouquinho, entender a diferença entre anfíbio e anfíbia. Anfíbio é um termo geral que é utilizado para caracterizar indivíduos que possuem duplo ciclo de vida, ou seja, que conseguem habitar os dois ambientes, terrestre e aquático. Enquanto anfíbia é um termo taxonômico. Então, anfíbia, ele é uma classificação que é usada na taxonomia para separar, né, para classificar organismos que possuem esse hábito de vida, né, esse duplo ciclo de vida terrestre e aquático. Então, enquanto um é um termo mais geral, assim, o outro, ele é uma classificação, de fato, taxonômica, né, que define o grupo Lissanfíbia, que são os anfíbios atuais. Então, a classificação taxonômica dos anfíbios atuais é Lissanfíbia, né. Então, dentro dos tetrápodes, né, que são os organismos que têm 4 patas, né, como o nome já diz, tetra, são 4, e poda são pés, então eles têm 4 pés. Há 3 grupos, né, que naquela época existiam 3 grupos que possuíam hábitos anfíbios, não necessariamente eram anfíbia. Então, dentro do grupo de tetrápoda tinha Ichthyostega, Antracosauria e anfíbia, que anfíbia, que dará origem, né, à Lissanfíbia, mais para frente, na linha evolutiva, ele dará origem à Lissanfíbia, que são os anfíbios modernos, os anfíbios atuais que a gente conhece hoje em dia. Então, a classe Temnospondyli, que eu já tinha falado anteriormente, que é quem deu origem aos anfíbios atuais, deu origem a várias subclasses. Então, Temnospondyli deu origem a várias classes que acabaram sendo extintas no fim do Carbonífero, teve uma grande extinção, e essas outras subclasses acabaram não resistindo, acabaram sendo extintas, sobrando apenas Lissanfíbia, que são os anfíbios atuais. Então, infelizmente, haviam vários outros anfíbios, né, mas apenas Lissanfíbia conseguiu se adaptar o suficiente, conseguiu resistir a essa grande extinção. E atualmente essa classe Lissanfíbia, ela possui 3 ordens, né, que é Anura, Caudata e Gymnophiona. E aí, na próxima parte, a gente vai explicar um pouquinho quais são os organismos, quais são as espécies que caracterizam cada ordem e qual a importância, vamos falar especificamente sobre qual a importância e a aplicabilidade dessas ordens para a biologia.